Oi pessoal, nós estamos aqui hoje para contar a história desse presente de Deus. Oi pessoal, Quem é você? Sofia. Hoje vai ter a história da Sofia, o vídeo mais pedido, mais aguardado. E nós vamos contar um pouquinho de como surgiu a Sofia na nossa vida, esse presente lindo de Deus, que eu sou apaixonada e que me fez ter várias transformações, né? Hoje o grande sentido, né, que eu tenho com essa missão, te ajudar a alcançar o seu alvo, tem um grande sentido nessa relação, uma relação de presente de Deus, Deus em nossa vida, ok? Então, beijo. Bye, bye. Oi, pessoal. Então, vamos lá agora na história, né? Vocês viram aí meu maior presente de Deus e eu vou contar sobre esse presente de Deus. Bem, nesse momento minha barriga tá gelada. E por que tá gelada? Porque hoje eu vou entregar um pouquinho da Miriam na essência, muito na essência. Eu vou ser mais do que nunca verdadeiro com vocês, para vocês entenderem tudo isso. Tem gente que o tempo todo julga a vida do outro, por achar que a vida do outro é mais fácil, por achar que as pessoas têm sorte e por muitas vezes não acreditar em si próprio. E aí deixa de viver a sua própria vida para viver a vida que os outros gostariam em que aquela pessoa vivesse. E na verdade a gente tem que saber identificar os nossos limites, nos conhecer, entender as nossas dores e muitas vezes trabalhar na quebra de crenças, paradigmas, até história, até mesmo para você viver a sua vida. E por isso que eu vou trazer essa história hoje aqui. Bem, vamos lá. Até os 32 anos eu não queria ser mãe. Então eu comecei a namorar com o meu marido. E aí, quando a gente chegou no tempo de pensar, né, num avanço desse namoro para um casamento, eu falei com ele, eu não quero ser mãe. E por muito tempo, né, eu não quis ser. Na verdade, 32 anos, né? Eu casei com 26 anos, né, com essa decisão. Então eu virei para ele e falei assim, olha, eu só vou casar com você se você também não quiser ser pai, porque eu não quero ter conflito lá na frente, né? E naquele momento eu tinha uma certeza muito clara na minha vida, eu ia ser a Miriam, né, na essência dela. E aí, gente, teve um ocorrido na minha vida, foram 2 ocorridos que levaram para todo esse contexto, essa mudança. Teve uma vez que eu fui viajar com um casal de amigos e esse casal de amigos não tinha filhos e eles já tinham, né, a esposa já tinha uma idade mais avançada. E aí a gente comentando sobre filho, que eu também não queria ter filho e tudo mais, ela virou para mim e falou assim, pois é, eu lá atrás eu não sabia claramente se realmente eu não queria ser mãe. E hoje eu não sei te falar, eu não vivo o arrependimento, mas eu não sei te falar se eu pudesse voltar lá atrás, se eu modificaria essa história. E ela virou para mim e falou assim, Miriam, você tem uma clareza para você mesmo se você não quer ser mãe? E na hora que ela me fez aquela pergunta, gente, eu fui ver a Miriam lá na essência. E aí eu fui questionar muito a Miriam, até para entender o porquê que a Miriam não queria ser mãe. E eu fui fazer essa pergunta, né, e eu fiz uma oração muito com Deus e falei, Deus, mostra para mim se realmente eu não quero ser, para que eu tenha uma clareza sobre isso. E Deus me mostrou. E Ele me mostrou que eu não queria ser mãe por traumas da minha infância. E por que eu falo traumas da minha infância? Foram ocorridos durante a minha infância que foram me afastando disso, desse avançar. Na verdade, foram 2 questões muito, muito marcantes na minha família. Eu perdi 2 primos com 17 anos de câncer. E o que mais me marcou foi quando a Luciana morreu. Eu tinha mais ou menos 8 para 9 anos. E sim, o vídeo vai ser assim. E eu vi a minha madrinha perdendo a filha. E a Luciana teve um grande significado na minha vida. Ela cuidava da gente na época, minha e do meu irmão. E eu vendo toda aquela história, né, foi um marco na nossa família.
Depois da morte da Luciana, teve várias brigas, rompimento. Meu pai ficou um tempo sem conversar com minha madrinha. E eu criei ali, na minha forma de pensar, que eu nunca ia passar por aquilo que a minha madrinha tinha passado, de perda de um filho. Então, gente, para mim não viver essa história, o que eu trouxe para mim? Um significado seguinte: se eu não quero perder uma filha e sofrer como ela sofreu, é só eu não ter. Então, eu fui construindo várias mentiras para mim mesmo. E quando eu pedi a Deus discernimento e clareza, se realmente eu não queria ter filho por mim, ele veio com esse relato através de um sonho. E nesse sonho ele me mostrava, depois teve a morte de mais um primo e a perda de um cachorro. Nesse sonho com Deus, ele me mostrava tudo isso. E ele me mostrava uma criança me dando os braços e me chamando de mãe. E dentro daquele sonho, Deus falou comigo. Cada um tem a sua história e tem que se permitir a viver a sua história. Não é porque o outro sofreu que você vai sofrer. Você tem que permitir viver a sua vida. E naquele dia eu acordei decidida a ser mãe. Só que eu tinha construído toda uma história para não ser. E a primeira história que eu tinha que reconstruir e ressignificar era com meu marido. E aí quando eu falei com ele, contei do sonho e tudo mais, ele virou para mim e falou assim: Miriam, muito lindo, mas agora quem não quer ter filho sou eu. E aí eu paralisei, né, naquele momento. E assim como eu não queria, ele me respeitou quando eu não queria ser mãe, eu queria respeitá-lo. E eu falei: tudo bem. Mais uma vez eu orei para Deus e falei: Deus, Ele é a pessoa que, se for para mim ser mãe, é Ele que vai ser o pai. Então, se for para mim ser mãe, e foi esse o meu propósito dentro dessa vida, se o Senhor quer me proporcionar com esse presente, eu vou pedir, vou começar a orar para o Senhor agir nele. E assim foi, eu desapeguei por um tempo daquilo. Meu marido era concursado, ele perdeu um emprego, a empresa era uma empresa mista, fechou o CNPJ, e ele ficou assim 9 meses estudando e tudo mais para se recolocar no mercado. Ele passou em 6 concursos públicos e ele voltou a trabalhar. A gente tinha um sonho que era ir para a Europa, a gente tinha programado esse sonho, a gente tinha paralisado, né, para não perder o nosso dinheiro ali, até mesmo que a gente sabe até quando ele ficaria desempregado. E aí, quando ele começou a trabalhar de novo, a gente precisava de 1 ano para poder viajar. E ele voltou a trabalhar em 2014 e a gente poderia viajar só em 2015. E aí, Deus foi agindo. Nesse meio tempo, por várias aprovações, foi um período assim de vários crescimentos para mim e para ele enquanto casal, enquanto relação. Eu falo que tudo que Deus fez e proporcionou lá atrás, eu me questionava muito por que tinha acontecido aquilo, ele também. E hoje eu tenho uma clareza que Deus trouxe na nossa história toda quebra de paradigmas que a gente veio reconstruindo enquanto casal, enquanto pessoa, enquanto se permitir essa evolução, tá? Então, dentro disso, gente, teve uma das noites, depois que ele começou e tal, e a gente voltou a planejar a nossa viagem para a Europa, ele sonhou com a Sofia. E nesse sonho com a Sofia, ele acordou para mim e falou assim: Miriam, eu quero ser pai. E ali, gente, eu tenho certeza, mas uma clareza tão grande, que eu tenho que testemunhar Deus na nossa vida. E por que eu falo testemunhar Deus na nossa vida? Porque teve várias aprovações. Eu em 2000 e eu acho que tudo isso foi contextualizando para esse encontro verdadeiro com Deus e comigo mesmo. Por quê? Lá em 2008, 2009 mais ou menos, que a gente estava para casar, eu tive um nódulo na mama, tive que operar. E depois, e aí ligado, né, ao lado feminino aí, foi benigno, fiz uma boa recuperação. Pra vocês terem ideia, eu operei 2 meses antes do meu casamento, com toda a conturbação, separação dos meus pais, organização para casamento, mais a doença.
Foi benigno. E em 2012 eu tive uma hemorragia, eu fiquei com hemorragia por 6 meses e aí eu tive que operar por endometriose. E aí nessa época dessa cirurgia, em 2012, que foi quando eu tive com essa amiga e que Deus começou a agir na minha vida, a médica falou: Miriam, se foi endometriose, eu sei que você não quer ter filho, mas mais certeza isso vai ter, porque tem chance de você perder seu útero e tudo mais. E eu fui para a cirurgia. E quando eu acordei da cirurgia, a médica virou para mim, que tinha me operado, perto da minha mãe e tudo mais, e falou com a gente assim: não era endometriose. O útero dessa menina tá perfeito. Ela pode ser mãe a qualquer momento. E naquele momento eu ainda não queria ser mãe. E aí veio essa conversa com Deus, essa conversa, né, com essa amiga minha, essa cirurgia, e foram vários ocorridos, né? E aí veio a questão do sonho do Clarence. E no sonho, tanto meu quanto do Clarence, com essa criança, era uma menina. E aí essa menina foi trazendo uma clareza para mim, até no nome dela. O primeiro livro que o Clarence me deu quando a gente começou a namorar chamava O Mundo de Sofia. E que ele vai falar um pouquinho da filosofia de uma forma mais romantizada. Quem não leu, eu aconselho aí. Então, naquele momento, eu resgatei isso e falei: nossa Sofia, porque ela vai fazer todo esse aprendizado com a gente, essa evolução, né, divina. E aí nós começamos a preparar para sermos pais e para receber essa bênção, né, de Deus em nossa vida. E aí a gente planejou tudo e aí eu comecei a fazer compromissos com Deus. Falei: Deus, eu vou ser mãe. E eu vou ser mãe, Deus, e eu quero passar o Natal de 2015 grávida. E mais ou menos essa conversa com meu marido foi no início do ano. A gente estava acabando de projetar a viagem. Nós íamos viajar entre julho e agosto para a Europa. E aí, como eu tinha tido problema da endometriose lá e da hemorragia, eu usava DIU e tinha quase 5 anos que eu não menstruava. E aí eu optei por não tirar o DIU, né, para ir para viagem tranquilo, porque eu não queria ter problema lá. E aí eu comecei a planejar tudo. E é o PDCA, o tanto que eu falo PDCA. E aí eu planejei voltar, tirar esse DIU, né? Aliás, antes disso, planejei e comecei a fazer os exames todos, emagrecer. Eu emagreci quase mais de 10 quilos, na verdade, né? Porque a médica, minha endócrina, falou: Miriam, agora que você quer engravidar, se você engravidar gorda, eu tava muito gorda na época, eu tava com 94 quilos. Se você quiser engravidar assim, você tem grande chance, mais de 85% de chance de ter diabetes gestacional. Eu falava: gente, como que eu vou gerar uma criança já com problema? E aí eu comecei a emagrecer, que foi um pouquinho de onde veio essa mudança sobre a reeducação alimentar, e que teve um grande ganho com a Sofia aí. E aí eu fui fazendo todo esse emagrecimento e tal, e aí exames, comecei a tomar os remédios lá, as vitaminas que precisava tomar e tal, e falava com a minha médica assim: eu vou voltar de viagem, eu vou tirar o meu DIU e eu vou passar o Natal grávida. E a minha médica falava assim: Miriam, calma, Miriam, você teve problema, a gente não sabe, você teve uso de hormônio, você teve problema na mama, né, já fez cirurgia no útero, vai com calma, acalma o seu coração. Nós vamos fazer um planejamento seguinte: se em 6 meses você não engravidar de forma natural, nós vamos entrar com medicamento para estimular, e aí, se de tudo em 2 anos você não engravidar, a gente vai para uma inseminação. Pode ser que você precise, eu não sei como que tá. Você operou e aí, né, como que tá isso? Bem, então tudo isso que eu tô falando com vocês é que aí a médica falou isso comigo e eu falei com ela assim: doutora, a senhora não tá entendendo. Meu compromisso aqui é com Deus, ele já falou que vai me dar. E quando eu assumi isso com ele, já estava claro para mim, né, que eu ia ser mãe da Sofia, porque eu tinha visualizado aquilo e não ia ser diferente. Quando eu pedi clareza para Deus, ele me trouxe total clareza. Se eu pudesse voltar lá naquelas imagens, total clareza. E por incrível que pareça, aquela imagem lá do sonho, ela se concretizou aqui nesse quarto. Eu tô gravando no quarto da Sofia. E quando aconteceu isso, a Sofia já tava começando a falar mamãe.
aquele sonho se tornou realidade aqui. Por que eu tô falando isso para vocês? Primeiro, para me entregar a Miriam na essência. Todo mundo tem problema, não tem vergonha. Os problemas que você passou até aqui fez ser quem você é, tá? Outra questão é para falar para você, principalmente mulheres. Tenham clareza, não viva a vida que o outro quer para você. Não tenha filho porque sua mãe quer que você tenha, porque seu marido quer que você tenha. Tenha filhos para você ser você. E se lá nessa clareza de ser mãe você não quiser, tá tudo bem, tá? Não é todo mundo que precisa passar por tudo que precisa passar na vida, né? São escolhas. Assuma a sua escolha, assuma ser você na sua essência. E se você tiver esse propósito de ser mãe, seja mãe. Na entrega, não é fácil, tá? Ser mãe. As pessoas às vezes trazem um mundo cor-de-rosa sobre a maternidade, em todos os aspectos. Tem várias dificuldades, tá? Pra vocês terem ideia, eu no início, né, quando eu tive a Sofia, eu escrevi no espelho do meu banheiro, vai passar por todos os enfrentamentos, tá? Então, o que eu quero deixar para você aqui, em toda essa clareza, que acredite naquilo que Deus colocou na sua vida. Porque se Ele colocou, vai concretizar. E Ele colocou a Sofia. Eu voltei da Europa em agosto. Fui lá, tirei o meu DIU. Aí, né, veio a minha primeira menstruação e tal. Final de setembro eu testei, deu negativa. E fiquei desanimada e tudo mais, né? Porque tava chegando, tava muito perto. Passar o Natal grávida. E foi muito engraçado, porque no final de 2015 eu estava trabalhando muito. Para vocês terem ideia, em setembro de 2015 eu dormi 4 noites na minha cama. Porque eu trabalhava auditando o Brasil inteiro. Então foi um mês que eu viajei muito, estava com minha agenda super lotada e eu falava assim, putz, super lotada, tipo, eu tenho no máximo 48 horas para engravidar, porque o óvulo da mulher, aí é a questão, né, que eu tenho o meu lado da enfermagem e tudo mais, e meio que eu pensava assim, vai ser impossível. E eu confesso que em alguns momentos eu falava assim, Deus, eu acho que não vai. Eu me questionava a fé em Deus. E mais uma vez eu levantava a cabeça e falava assim, não, eu já vi, isso vai ser real. E se vai ser real, eu tenho que crer. Então, a gente vai tendo oscilações na nossa fé. E eu agarrei com Deus e aí desestressei. Pronto, abandonei. Aí eu comecei a estudar muito sobre gravidez, sobre maternidade, planejar o lado financeiro também, porque é muito importante o planejamento financeiro, tá, gente? Principalmente porque eu era PJ, né? Então eu ficaria ali um tempo, né, pós gravidez para prestar os meus serviços. E fui planejando tudo isso e esquecendo. Eu fui tocando o que era a Miriam que precisava agir. Porque o restante eu entreguei na mão de Deus. Ele falou que ia me dar. E aí foi passando. E finalzinho de novembro, eu lembro até hoje, eu fui auditar uma empresa e eu fui auditar uma pessoa. E essa pessoa toda hora ganhava parabéns. E eu fui descobrir por que era parabéns. Primeiro eu fui perguntar se era aniversário dela. Ela falou, não, descobri que eu tô grávida. E foi muito engraçado, era final de novembro, que eu falei, que legal, eu quero engravidar também, tal e tal. Eu falei, como que você descobriu que você estava grávida? Ela falou, nossa, eu tô numa sonolência danada, comecei a ter enjoo, meu corpo tá meio dolorido e tal. E, gente, tudo que a menina falava eu tinha, só que eu não falei pra ela que eu tinha. E aí cheguei em casa, eu tava com dor de cabeça, eu queria tomar remédio desse dia de trabalho. E aí eu lembro que eu fui correr para encontrar com meu marido e aí falei com ele, não, tô com dor de cabeça e tal, mas tô com medo de estar grávida e tomar remédio e tal, não sei, menstruação tá atrasada, mas meu ciclo nunca foi normal, nunca foi um ciclo normal. Às vezes eu demorava 2, 3 meses para menstruar. E ele falou assim, vamos passar na farmácia, você compra, chega em casa, você faz o teste, se der negativo, você toma remédio, porque você toma um remédio desencanado. E aí eu falei, então vamos fazer isso. A gente correu, né, porque eu tava no processo para emagrecimento e tal, tinha encontrado com ele, passamos na farmácia, compramos um teste, cheguei em casa e fui começar a arrumar a janta, pra gente jantar. E aí acabou que aquele trem tava dor de cabeça e tal, e fui enrolando, fui procrastinando de fazer o exame.
né? Tem até o vídeo sobre procrastinação. Até isso a gente procrastina. E até um momento que falou assim, você fez? Eu falei, não. Aí, gente, eu fui lá fazer o teste de novo. Teste de novo não, fui lá fazer o teste. E foi muito engraçado que o primeiro teste que eu fiz fala que você pode positivar em até 5 minutos. Eu fiquei lá esperando 6, 7, vai positivar quando deu a primeira vez negativo. E nesse, assim, a hora que eu coloquei o teste para fazer, em 30 segundos ele deu positivo. E aí aquela oscilação assim, tá errado, tá errado, tá errado, tá errado. E aí veio aquela vozinha. Mais uma vez você vai oscilar na sua fé? Eu tô te entregando o presente. E eu chamei meu marido. E a gente foi comemorar. E aí pronto, a gente teve a concretização ali. E eu tinha certeza que eu tava grávida da Sofia. E a gente foi contar para toda a família. E eu passei o Natal de 2015 grávida. E custamos a ter a certeza que era a Sofia. De forma de exame. Acho que no 5º pro 6º mês só que deu pra ver que era a Sofia. Por que eu tô contando pra vocês? Toda vez que eu ia fazer o ultrassom, ia minha mãe e meu marido. E aí o tempo todo, minha mãe e meu marido achavam que eu tava doida. Porque eu falava assim, vamos lá ver a Sofia. Eles falavam, Miriam, pode ser que não seja a Sofia e tudo mais. E, gente, eu tinha uma clareza tão grande que era a Sofia, que eu comprava as coisas rosa pra Sofia. Eu nunca pestanejei que eu tava grávida de Sofia. Porque Deus tinha me mostrado. E aqui eu quero testemunhar. Hoje não sou uma Miriam frequentadora de igreja nenhuma, mas sou uma Miriam muito temente a Deus. Tudo que acontece na minha vida é Deus. Então eu sou extremamente temente a Deus. Deus fez tudo na minha vida. Eu tenho uma gratidão. Só que eu não esperei milagre. É o que eu quero terminar esse vídeo aqui. Eu fui lá e agi. Então o que eu quero te falar? Tenha fé em Deus. Ele vai abrir o mar para você. Mas para ele abrir o mar, você tem que começar a andar. E ter fé. Ande, olhe para frente, acredite, faça o que precisa fazer na sua vida. Seja você na sua essência. Se conheça cada vez mais. Justamente porque é aqui que mora toda evolução sua. Você precisa saber porquê das coisas e a resposta está aqui. Clareza de quem é você na sua essência. E eu me permiti cada vez mais eu construir esse autoconhecimento, essa evolução. Hoje eu, Miriam, tenho uma gratidão muito grande aos meus pais, né? Tanto meu pai quanto minha mãe, por tudo aquilo que a gente passou dessa evolução, até pelas coisas ruins, que foram várias, eu tenho gratidão. Meu pai e minha mãe me ensinaram e deram o melhor deles para mim. Mesmo que hoje eu veja que algumas coisas que eles me ensinaram lá atrás não foram as melhores na minha concepção de Miriam hoje, mas foram as melhores que eles podiam me entregar naquele momento, por toda a história deles também. Então eu tenho uma gratidão e eu honro meus pais. É graças a eles que eu estou aqui com você. Então tenha gratidão diária, independente do que tenha acontecido com seus pais, eles deram e fizeram o melhor por você. E aqui eu quero falar, mãe e pai, amo vocês e amo meu Deus maior, meu Pai maior, por tudo que ele fez e por toda essa evolução que ele continua fazendo na minha vida. Acredite em Deus e haja por você, para você. Ok? Muito obrigada pela sua atenção. Curta, compartilhe, para que a gente consiga alcançar mais pessoas e para que eu possa, então, ensinar tudo aquilo que eu aprendi em todas essas minhas histórias para ajudar vocês a evoluírem, para juntos construirmos um mundo melhor para todos. Seja a sua diferença, vá viver a sua vida e ser você na sua essência. Fácil nunca foi. Nunca foi sorte, sempre foi Deus. Eu vou encerrar aí com uma frase do Kaiser que eu acompanho e que traz muita certeza e muito sentido. Obrigado por tudo e vamos que vamos.